não sei se o que eu sentia era injustiça, mas era uma coisa muito parecida com isso. Resolvi que não poderia ficar ali parada, que tinha que fazer alguma coisa, então eu saí para andar pelo bairro. Eu vesti a roupa de super parideira e resolvi tomar as rédeas do processo. Com o de Jair, meu marido, me acompanhando, caminhei pelas ruas retas e íngremes, subi escada, desci escada, até que o ritmo das contrações voltou a ser um pouco mais frequente. Com a ilusão de estar conduzindo alguma coisa, voltei vitoriosa. Mas o lugar em que eu estava ainda era de uma instabilidade terrível. O trabalho evoluiu, mas assim como na chegada do Pedro, empaquei no mesmo lugar. Dilatação total, nada aparentemente segurando, dores fortíssimas e nada do bebê descer. Uma descida tão pequena, alguns poucos centímetros, mas não havia alinhamento. A Vilma, parteira, mais uma vez, tentava diversas estratégias. Primeiro, conversar. No que você tem medo? O que dizer frente a isso? Tudo que eu mais queria era que meu filho nascesse. Que conteúdos estavam escondidos por baixo da minha pele, novamente no meio das minhas costas, que serviam como impedimento? Atrás de uma resposta lógica, fui ficando cada vez mais cabeção, alimentando a adrenalina impeditiva da ocitocina que traria as contrações capazes de trazer meu filho. Ao ver o quadro, a Vilma mudou de estratégia. Escalda-pés para a energia descer, porque eu estava fugindo pelo telhado. Massagens, trabalho corporal. Desesperada, eu dei não sei nem quantos chutes de Kung Fu na bola de pilates que o Jair segurava não sei como. E a força de quem quer derrubar um muro que está na frente, impassível e imóvel. Eu buscava, rastreava, falava, e quanto mais eu tentava, mais a cabeça tomava conta. Mais uma vez, eu estava fora de mim. Não encontrava nem na mente frenética e acelerada, e nem num corpo que se recusava a ficar pelo menos alinhado. Senti uma raiva enorme de tudo aquilo. Eu me sentia injustiçada. Sentia medo de que algo saísse errado e prejudicasse meu filho. Eu nem estava pedindo por um parto orgasmático, eu só queria que ele nascesse, pelo amor de Deus. E sentia que todas as tentativas de me ajudar eram ordens, eram julgamentos. Eu estava em pleno tribunal e eu estava perdida. Sim, tinha a herança, a aliança genética. Dessa linhagem eu pouco sabia. Da herança materna existiam mulheres de outros cantos do mundo, Itália, Portugal, que eram ainda mais estranhas, sendo eu brasileira e índia de espírito. Das minhas ancestrais do Oriente Médio, trazidas pelos pais dos meus pais, que eram sírios, eu só ouvia rumores da dura realidade abafada pelos véus. Independentemente de qual delas gritava dentro de mim, era eu que estava na ponta do tempo. Era a minha missão de cruzar o portal, vestir-me de todo o poder destinado a mim, mulher contemporânea, com toda a sua força pulsando dentro do meu útero. Mas para isso, era necessário não fugir. Só havia duas opções: cruzar o limiar ou retroceder. E para escolher a primeira, seria inevitável agir ou ceder. Eu não vou conseguir. Eu só queria que alguém acabasse com isso, alguém me tira daqui. Vozes que ecoavam longe seriam minhas ou memórias distantes? O que importava se eram ou não? O que era meu? Nessas horas de trabalho de parto, perdemos totalmente os contornos. Nossa herança celular, o rio das nossas histórias que correm junto com o sangue, tudo isso fala, tudo isso pulsa, é ativado, não importa se é lembrança do passado ou se é medo do futuro. O que se experimenta como realidade é como um sequestro dos sentidos. Então, de repente, era ele na minha frente, o inimigo. Meu odiado salvador. Eu num deserto com uma espada em cada mão. Ele com sua voz tacanha. Você não vai conseguir. Eu vou. Sai daqui, esse lugar não é seu. É você que não me deixa ir. Tem medo de precisar de mim. Eu já te salvei uma vez, lembra? Você deve a sua vida a mim. Eu vou fazer isso sozinha. Você é uma irresponsável. Desaparece! Nunca. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar sozinha. Mas eu estava. Fingindo ser forte, de espada em riste, mas entregue às minhas maiores compulsões. E sentindo que ao redor só havia impaciência e julgamento, querendo chutar tudo pela frente. Eu, no banco dos réus. Crime? Teimosia de ser. Num dado momento, debaixo do chuveiro, a sós com a minha guerra pessoal, entendi um pouco do que eu tinha que fazer.
Chamei o de Jair, que estava agoniado em algum canto da casa, esperando que eu conseguisse me libertar daquela prisão mental que estava aderida com unhas e dentes. Se precisar ir para o hospital, eu vou. Eu não quero provar nada para ninguém. Quer ir agora então? Ele me perguntou. Não, eu só precisava falar isso. Eu ficava aterrorizada só de pensar e sentir aquelas dores apertadas num carro no meio do trânsito. Mas só precisava falar aquilo para me libertar da superparideira, flexibilizar a rigidez da armadura. Precisava me permitir sair. E mesmo assim, eu decidi ficar. Nem por isso ganhei medalhinha de bom comportamento. Apesar de ter exorcizado parte do problema, ainda havia algo a se fazer, porque o quadro aparentemente era o mesmo. Eu ia do banheiro para a sala, da sala para o banheiro, empurrava, fazia força e nada. Depois tentava de novo, em muitas posições. Até que, passado um tempo grande de tentativas frustradas, a Vilma, a minha parteira querida, me disse para ir para a cama e descansar. Você está exausta. Não faça mais força agora. Há tempo para ele nascer. Foi como pedir para uma cachoeira correr para cima. Eu até tentei obedecer, mas a cada contração eu pulava igual uma pipoca. Era impossível ficar quieta àquela altura. A Vilma sabia disso. Mas ela, na sua intuição, ouviu que eu precisava ficar a sós. E deu um empurrãozinho final. Ela disse a única coisa possível para alguém que combatia a espadadas cada sugestão que era oferecida. Ela me falou o contrário do que eu tinha que fazer. Na realidade, àquela altura do trabalho, meu corpo já estava tomando conta de fazer força e não era mais um ato de vontade, era totalmente involuntário. Eu nunca tinha experimentado aquilo. Eu não sei como se deu essa mudança de estado, mas um desejo, maior de todos, me conduziu até o final dessa travessia. Então eu voltei para o chuveiro, já entregue àquele maremoto de sensações. Aquele maremoto que já não me pertencendo mais e não me controlando mais nada, nem pensamento, nem gesto. A cada contração a força se fazia em mim. E eu só lembro de abrir os braços, me apoiar na lateral do chuveiro e gritar, chorar, pedir, rezar. Um barulho insuportável, insustentável, tão intenso que gerou uma fissura pela pele, uma pele desidratada daquele deserto de dores. Uma nova fenda, suficiente abertura. E a vida, que não perde tempo, vazou. Pela ferida entrou uma gota em forma de canto, suave, doce, acalento, vinda daquelas mãos que me acompanharam a madrugada dentro. Era voz sutil demais para se ouvir a luz ofuscante do sol, a pino, naquela cegueira repleta de fúrias. Mas ela estava ali, sempre esteve. E no meio do turbilhão, alguma água chegava em sussurros. Na espiral dessa dança, a voz do inimigo se fez vazia, derreteu-se na enxurrada, levando com ele a armadura. Ofuscado pela onda avassaladora que tomou frente naquele drama, a vida e a sua necessidade de existir. E nesse curto-circuito eu senti finalmente aquela conexão perdida, a única que poderia mover minhas pernas para longe daquele campo de batalha. No pior dos cenários, no pior pesadelo, minha descrença na bondade do mundo deu lugar a uma entrega que só se consegue na fé. Mas a fé não chega a priori. É uma dádiva concedida quando você se joga de costas, em plena ausência de luz. Dar-se a luz. Num susto, eu senti a cabecinha descer. Nunca vou conseguir descrever a alegria daquele momento. Foi um presente divino, entregue pela água, me concedendo uma vez mais a felicidade de amparar um novo ser. Dija, ele tá nascendo. Foi o grito mais alucinante que eu já soltei em toda a minha vida. E o meu companheiro e a Vilma vieram correndo, me conduziram cuidadosamente até a sala e lá eu pude, mais uma vez, presenciar a grandiosidade dessa experiência. Esse é meu livro Canto da Terra e eu quis compartilhar com vocês nesse dia.